Continuando aqui com a nossa conversa, quais são os danos que a arritmia e a palpitação causam no organismo? A palpitação, por exemplo, ela pode ser considerada normal de todas as formas ou não? Não, existe, às vezes, o paciente pode ter uma palpitação só por conta do ritmo do coração um pouco mais rápido, situação de estresse, alguma briga, ou então relacionada ao esforço. Isso aí seria um quadro normal, fisiológico, que a gente chama, tá certo? Mas a gente tem que diferenciar da outra palpitação, que seria por arritmia propriamente dita. Sei. Doutor Marcos, e quando uma pessoa vai ao médico, faz a consulta e nada é detectado, os sintomas continuam? E aí, o que a pessoa deve fazer? Olha, então assim, primeiro a gente tem que fazer exames, então sempre que sentir, se for uma coisa de duração maior, tentar ir no pronto-socorro para tentar documentar, mas às vezes você não consegue, tá? Existem exames, por exemplo, que ficam 24 horas monitorando seus batimentos, por exemplo, o Holter, às vezes você pode ter a sorte de ter aquele sintoma usando o aparelho, mas são 24 horas. Mas às vezes, quando os sintomas são mais extensos, mais prolongados, assim, ou desculpa, mais espaçados, então tem exames que você pode ficar com o paciente semanas, às vezes até meses, para tentar diagnosticar. Às vezes o paciente aperta um determinado botão e aí você compara esse traçado do eletrocardiograma que é registrado com isso daí. Às vezes, se tudo de forma não invasiva não der certo, existe o estudo eletrofisiológico, que é um exame que, através de catéteres, semelhante a um cateterismo, a gente vai tentar dar estímulos no interior do coração na tentativa de induzir alguma arritmia cardíaca. Então, doutor Marcos, o próprio paciente, ele tem que estar observando o próprio corpo, né? Ele tem que se conhecer, né? Correto. Então, assim, tem muita gente que no início negligencia esses sintomas, né? Então, eu acho que parte muito do paciente isso, a atenção que ele dá para o próprio corpo. E não esperar só do médico, né, doutor Exatamente. Marcos? A gente faz uma complementação, né? A gente tem mais perguntas para o senhor da rua, vamos ver. Doutor, fumante tem mais chance? Doutor Marcos, que o cigarro faz mal, a gente já sabe, Certo. mas nesse caso, então, o que o senhor acha? Olha, mais um malefício do cigarro, né, do tabagismo. Então, assim, pode sim. Tem algumas arritmias que podem ser deflagradas pelo uso do fumo, tanto pelo próprio efeito da nicotina em si mesmo, quanto tem pacientes que podem ter alterações, por exemplo, do pulmão, evoluir com enfisema pulmonar, e essas alterações pulmonares, então, às vezes, quando você não está respirando bem, então o sangue não fica bem oxigenado, isso pode propiciar determinadas arritmias também, tá certo? Então, é um fator de risco para doença isquêmica do coração, para doença arterial coronária, infarto. Então, de todas as formas, o ideal é cessar o tabagismo. E o ex-fumante, doutor Marcos, lá na frente, ele pode vir a desenvolver arritmia? Olha, quando você para de fumar pelo menos uns 15 anos, a tua chance de doença cardiovascular, ela praticamente se iguala da população normal. Mas às vezes, aquele período que que você tenha fumado, às vezes pode deixar alterações, principalmente na parte pulmonar, e isso pode resultar em arritmias numa idade, às vezes você fumou na idade mais precoce, mais jovem, mas isso pode repercutir mais para frente na tua vida. Pode deixar marcas para sempre, sim, né, exatamente. doutor? E ataque cardíaco, o que é? Olha, ataque cardíaco é quando você tem uma frequência do coração rápida, tá certo? Geralmente acima de 100 batimentos por minuto, e fica de forma mais pronunciada quando é essa frequência acima de 150 batimentos do coração em 1 minuto, tá? Isso é a batida rápida do coração, vulgarmente as palpitações geralmente são taquicardias, tá? Quando você tem o coração mais lento, né, a frequência batida devagar, aí a gente já chama de bradicardia. É aquela expressão popular, doutor Marcos, é o coração saindo pela boca. Saindo pela boca é a taquicardia, correto. É ataque cardíaco, então, Exato. né? Vamos ver mais uma pergunta para o senhor. Que é sem nascido. Pode ter? Esse é o medo, doutor Marcos, principalmente dos pais de primeira viagem, né? Muitos ficam ali a noite inteira observando o bebê e às vezes não dá para saber, ou dá, doutor? Olha, realmente é mais difícil, porque quando o paciente geralmente ele fala, ele percebe alguma coisa. Mas voltando um pouco, então a gente pode ter arritmia até intraútero, tá certo? Por exemplo, às vezes o feto ele pode ter uma frequência muito além do normal, e isso pode repercutir, por exemplo, num crescimento dele, ele não está ganhando peso, tem pouco líquido na cavidade gestacional, tá certo? Mas depois do nascimento existem algumas alterações, às vezes ele pode ficar roxinho, certo? Então, ele pode ter um quadro que a gente chama de cianose, então, por uma oxigenação não está sendo muito bem feita, nem vigência da arritmia cardíaca, às vezes a criança ela pode desmaiar. Em crianças, às vezes as arritmias elas podem se expressar como dor, tá
Às vezes a criança faz um determinado esforço e tudo mais, e ele não vai se queixar da palpitação, ele não vai se queixar da batedeira, mas às vezes ele vai se queixar de dor torácica, tá? Tem crianças que podem ter tonturas, tá? Então, principalmente às vezes quando é muito pequeno, às vezes tem que observar se não vai se apresentar com falta de ar, somente nas mamadas ou então quando se alimentar, falta de ar, ficar roxo, dor no peito ou perda de consciência. Ok, então os pais devem ficar atentos, né, nesses doutor? sintomas. Agora eu queria saber do senhor, por que algumas pessoas que usam medicação para o coração, eles detectam uma arritmia cardíaca? Tem muita gente, né, que reclama, está tomando um remédio e logo sente. Às vezes nem só remédio para o coração, né, doutor Marcos? Exatamente. Toda medicação algumas medicações podem interferir na parte do coração, por exemplo, às vezes remédios às vezes antidepressivos, né, alguns remédios neurolépticos, medicamentos às vezes antipertensivos. Então, assim, às vezes acabam interferindo no ritmo cardíaco, tá certo? Então, tem alguns remédios que são até mesmo para tratar arritmias, que existe um efeito pró-arrítmico, né? Então, você tem que para o paciente, então ele tem que ter um segmento. A partir do momento que você prescreve um medicamento para ele, você tem que ver se não tem alterações de sais no sangue provocadas por esses medicamentos, né? E ver se isso, fazer eletrocardiograma, se não tem alteração, ou ecocardiograma. Então você tem que ter um acompanhamento de rotina desse paciente para ver se também essa droga que você quer por benefício para uma determinada área não vai causar malefício, por exemplo, na parte do coração. Ok, então, doutor Marcos, mais algum recado final para o nosso telespectador? Só queria mostrar que